percebesse que ele estava contrariando a vontade de Deus, não é? E aí, vocês trouxeram a sua Bíblia? Todos trouxeram a Bíblia? Que bom que você trouxe aí a sua Bíblia. Já foi feita a oração, não é? E nós vamos passar então para a homilia dessa noite, né? Essa noite nós iremos ler aqui alguns textos em Mateus, no Evangelho segundo Mateus. Então você em casa também, que está aí com a sua Bíblia, que tem aí a sua Bíblia, pegue aí em casa também a sua Bíblia, e nós vamos ler aqui alguns textos no Evangelho segundo Mateus. E nós iremos ler Mateus no capítulo 5. Nós iremos ler no capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5 registra o chamado Sermão do Monte. Este é sem dúvida o maior sermão pregado em todos os tempos, o maior e o mais poderoso sermão pregado em todos os tempos. E não era para ser diferente, porque ele foi pregado pelo maior pregador de todos os tempos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse sermão aqui, sem dúvida, é também o mais conhecido, Nós, evidentemente, não temos tempo para lermos todo o Sermão do Monte, mas eu gostaria de centralizar aqui a nossa leitura nessa noite, nos versos, a partir do verso 17. E o texto que aparece aí, né, a partir do verso 17, vem logo após um título. Talvez aí na sua Bíblia também apareça o título. O título vem logo acima do verso 17, em negrito, né? E na minha Bíblia o título é: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. É possível que em algumas Bíblias o título venha um pouco diferente, né? Mas o título é esse: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Alguns talvez vejam com estranheza essa parte do Sermão do Monte, porque nessa parte do Sermão do Monte, Jesus exalta a lei de Deus. Jesus exalta a lei de Deus. Você vai perceber que à medida que nós lermos aqui o texto, você vai perceber que Jesus, ele exalta a lei de Deus. E muitas pessoas estranham isso, não é? Verem Jesus exaltando a lei. E por que eu afirmo isso? Porque hoje muitas pessoas têm a ideia de que Jesus, ele aboliu a lei. Não é? As pessoas dizem assim: Jesus, quando veio a essa terra, ele aboliu a lei de Moisés. E para defenderem essa tese, as pessoas citam até textos das Escrituras, como por exemplo Romanos, lá em Romanos, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim: Cristo é o fim da lei para todos os que creem. Esse é um texto bastante citado por aqueles que duvidam, que não creem que Jesus confirmou a lei, mas que a aboliu na verdade. E citam esse texto de Paulo, onde Paulo afirma: Cristo é o fim da lei para todos os que creem. Mas o que Paulo quis dizer com isso? Que Jesus aboliu a lei? Não. Quando ele diz que Cristo é o fim da lei para todos os que creem, ele está dizendo que Cristo é o propósito pelo qual a lei foi dada. O Cristo, dentro do contexto ali da Epístola de Romanos, Cristo é o fim da lei como meio de justiça. Porque a justiça agora vem através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É nesse sentido que Paulo afirma que Jesus é o fim da lei. Mas eu citei apenas um, mas são muitos os textos
que as pessoas citam, não é? Que o povo, de modo geral, cita ou crê que Jesus, então, quando veio, aboliu a lei. Então vamos lá, a leitura do Evangelho de Mateus. Você que está aí com a Bíblia, pode acompanhar a leitura do verso 17. Jesus declara: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio, jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por que Jesus fez essa declaração? Veja que no início da nossa leitura, no verso 17, Jesus disse: não fiquem pensando que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas vim cumprir. Por que Jesus fez essa declaração? Eu creio que você já deve ter lido esse texto muitas vezes. É um texto conhecido. Você já parou para pensar por que Jesus fez essa declaração? Ele diz: olha, vocês não fiquem pensando que eu vim abolir a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir. Você parou para pensar por que ele estava fazendo essa declaração? Certamente ele estava fazendo essa declaração porque as pessoas de seu tempo, especialmente os escribas e fariseus, que ele menciona aqui no verso 20, provavelmente essas pessoas acreditavam que Jesus estivesse descumprindo as leis de Deus. Principalmente os escribas e fariseus era uma classe que o tempo todo espreitava Jesus. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que esses homens, né, os escribas que eram ali doutores da lei, que eram versados ali nos escritos da lei, e os fariseus, que eram considerados uma seita ultra-ortodoxa, no seu tempo eles eram ultraconservadores, eles eram rigorosos na observância das leis. Então esses homens, muitas vezes acusavam Jesus de descumprir as leis. Quando nós recorremos aí ao Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, Jesus muitas vezes curando pessoas no sábado. Nós vemos Jesus curando pessoas no sábado, e muitas vezes esses fariseus e escribas, ao olharem Jesus curando pessoas no sábado, eles o acusavam de não guardar a lei de Deus. Tem uma ocasião que Jesus curou um homem cego no sábado, e depois houve uma discussão entre os fariseus, e uns diziam: olha, esse homem é de Deus, porque ninguém faz tais sinais como ele. E outros diziam: não, ele não pode ser de Deus, porque ele não guarda o sábado. Então, para eles, curar alguém no sábado era pecado. E em meio a essa discussão de que se Jesus era transgressor da lei ou não, em certa ocasião, quando Jesus fez uma cura na sinagoga, quando tinha um homem com a mão ressequida na sinagoga, vocês conhecem esse trecho das Escrituras, ou pelo menos já devem ter ouvido essa história. Esse homem da mão ressequida, ele estava ali na sinagoga e Jesus chamou-o à frente.
E o homem foi à frente, com aquela deficiência na mão. E agora Jesus olha para os fariseus, para os escribas que estavam ali assentados, e ele faz a pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? O que é correto? Salvar a vida ou tirar a vida em dia de sábado? A palavra de Deus diz que eles simplesmente se calaram. Então, naquele momento, Jesus curou a mão do homem. Jesus curou a mão do homem e disse: por consequência, é lícito fazer bem aos sábados. A Bíblia diz que os fariseus ficaram cheios de ódio, porque eles entendiam que Jesus estava descumprindo a lei de Deus. No entanto, Jesus disse: é lícito fazer bem aos sábados. O que é lícito? O que a palavra lícito significa? Lícito significa que é conforme a lei, é correto. Então Jesus, ao curar alguém no sábado, ele não estava transgredindo a lei. Pelo contrário, ele estava fazendo exatamente o que a lei ordena. Porque a máxima da lei de Deus, a máxima, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amor, misericórdia, compaixão, são os princípios da lei de Deus. E Jesus deixou isso bem claro. E é por isso que aqui, na fala de Cristo, ele diz: não fiquem pensando que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E ele afirma isso exatamente porque os escribas, os fariseus, muitos de seus contemporâneos estavam pensando que ele viera para abolir a lei. E é interessante que esse pensamento lá dos escribas e fariseus ainda prevalece entre muitas pessoas de nossos dias. Eu me lembro que na igreja que eu frequentei lá em São Paulo, no interior de São Paulo, tínhamos lá uma família na igreja, uma senhora que tinha lá 4 filhos, e toda a família era adventista, menos o esposo. O esposo não era adventista. E este homem, que não era adventista, ele perseguia a esposa e os filhos, por eles serem adventistas. E então, um certo dia, essa irmã, ela me procurou e disse assim: olha, por favor, faça uma visita ao meu esposo, porque ele está a ponto de tirar lá a família toda da igreja, ele nos persegue o tempo todo. E eu perguntei: o que se trata, o que está acontecendo? E ela disse: olha, ele não acredita na lei de Deus, ele diz que a lei foi abolida, que a lei era do tempo de Moisés, que Jesus aboliu a lei e que ninguém convence ele de que tem que guardar 10 mandamentos ou que tem que guardar o sábado, que isso é coisa do Antigo Testamento e que nós estamos seguindo errado. Ele quer tirar a gente da igreja de todo jeito. E eu fui lá fazer uma visita para esse senhor. Ele me atendeu com muita má vontade, mas me atendeu. E eu cheguei lá e disse: olha, eu vim aqui para fazer um estudo da Bíblia com o senhor. A sua esposa me disse que o senhor tem assim algumas questões quanto à lei de Deus, e eu vim aqui para nós conversarmos sobre essa questão da lei de Deus. E ele olhou para mim e falou assim: olha, no Novo Testamento ninguém me convence de que eu tenho que guardar a lei de Deus, que eu tenho que guardar 10 mandamentos. No Novo Testamento ninguém me convence. E aí eu falei para ele:
Pois então hoje nós vamos estudar apenas o Novo Testamento. E eu tinha assim um Novo Testamento de bolso, sabe aqueles pequenininhos assim, aqueles dos Gideões, né? Só tem o Novo Testamento ali, não sei se você tem um desse, muitas pessoas têm um desse, né? E eu levei um daquele, bem pequenininho, só tinha o Novo Testamento. Aí puxei ele assim, nós vamos estudar só o Novo Testamento aqui. E nós fomos lendo, eu passei ali uma tarde estudando com ele sobre a lei de Deus no Novo Testamento. E nós nos centralizamos muito no livro de Romanos. E nós estudamos ali, assim com muitos detalhes, acerca da lei de Deus. E eu sei que quando chegou no final do estudo, ele percebeu, esse senhor, ele percebeu que ele não tinha para onde correr. Ele percebeu que a lei de Deus permanecia em pé. Mas ele não quis dar o braço a torcer. Quando chegou no final do estudo, ele olhou para mim, eu falei assim, o senhor está vendo? Nós lemos no Novo Testamento. Ele disse, pois é. Mas do livro de Gálatas para frente, ninguém me convence que eu tenho que guardar a lei de Deus. Aí eu olhei para ele e disse assim, olha, eu sinto muito. Daqui a pouco nós vamos chegar no Apocalipse e o senhor vai dizer que não tem mais como convencer o senhor de guardar a lei de Deus. Veja que para aquele que quer uma desculpa para não seguir a lei de Deus, ele vai encontrar muitos ganchos em que pendurar as suas dúvidas. Mas veja que Jesus desfez todo esse pensamento. As pessoas estavam imaginando que ele havia vindo abolir a lei. Então ele disse, não fiquem pensando isso, porque eu não vim abolir, mas vim cumprir. E a partir daí, aqui no capítulo 5, Jesus menciona alguns dos mandamentos de Deus. E ao mencionar esses mandamentos, Jesus os explica. E ao explicar, Jesus dá aqui detalhes que mostram como ele engrandeceu a lei. Vamos ler aí alguns exemplos. Podemos ler o verso 21 agora, onde Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Veja como Jesus aqui, ele exaltou a lei de Deus. Os fariseus e os escribas, eles observavam apenas a letra da lei. Mas Jesus aqui demonstrou aos discípulos que nós não deveríamos observar apenas a letra, mas nós deveríamos ir mais além. Nós deveríamos seguir o espírito da lei. Seguir o espírito da lei. E veja que ele disse: olha, vocês ouviram que foi lá dito aos antigos, não matarás. Mas eu digo a vocês que quem maltratar aí o seu irmão, xingar o seu irmão, ou seja, quem odiar o próximo, será sujeito ao fogo do inferno. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que para matar alguém, para ser responsável por esse mandamento, transgredir esse mandamento, não precisa pegar lá uma faca e matar a pessoa. Se você odiar aquela pessoa com ódio mortal, você já está sendo condenado, você já será condenado por esse mandamento. Ainda que você não tenha feito,
não ter chegado às vias de fato. Mas você já transgrediu o espírito da lei. Mais adiante aqui, no verso 27, Jesus disse: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. E também foi dito: aquele que repudiar sua mulher lhe der carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada também comete adultério. Vejam, Jesus aqui, ele expõe o 7º mandamento. Quem conhece os 10 mandamentos, conforme estão escritos ali em Êxodo 20, sabe que esse é o 7º mandamento dos 10. E aqui Jesus, mencionando o 7º mandamento, ele diz: vocês ouviram que foi dito lá aos antigos? Não adulterarás. Mas eu afirmo a vocês que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no seu coração. Vocês viram aqui? Jesus, ele não fica apenas na letra da lei. Os fariseus, eles observavam apenas a letra. Mas Jesus aqui, ele vai no espírito da lei. E ele diz: olha, não é só cometer o ato, mas se na sua cabeça você imaginar as coisas, você já está cometendo adultério. Você já está cometendo adultério. E ele diz: olha, se o seu olho te faz pecar, ou se sua mão te faz pecar, corta. Porque é melhor que você entre sem um olho ou sem uma mão no reino dos céus, do que ser lançado todo o teu corpo no fogo do inferno. O que isso significa? Talvez vocês já tenham ouvido falar em Orígenes. Orígenes, ele viveu, se eu não me engano, no 2º século. No 2º século aí da era cristã. E ele foi um grande teólogo. Orígenes foi um grande teólogo. Ele viveu ali no Egito, né? E ele foi um grande teólogo. Ele escreveu muitos livros, fez traduções da Bíblia. Ele era conhecedor de várias línguas bíblicas, né? Do grego, do hebraico. E ele foi ali um profundo escritor da Bíblia, né? Da Bíblia, eu digo assim, de livros relacionados com a Bíblia, comentários da Bíblia. Ele dedicou a vida dele toda a pregação do Evangelho. É muito conhecido, é um dos pais da igreja, os chamados pais da igreja primitiva. Orígenes, né? Um dos pais da antiguidade, pais da igreja da antiguidade aí, Orígenes. E ele interpretou esse texto de forma literal. Né? Orígenes, ele tinha o problema de, ele olhava para as mulheres, ele cobiçava, e ele resolveu, para resolver o problema, né? Ele resolveu, quando ele leu esse texto, o que te faz pecar, arranca-o e lança-o para longe, ele se castrou.
E ele levou isso aqui ao pé da letra, né? E ele se castrou para poder seguir esse princípio. É óbvio que o texto aqui não está dizendo isso. O texto aqui não é para ser interpretado de maneira literal. Orígenes foi literalista, não é? Mas aqui o texto não é para ser interpretado de maneira literal. Aqui quando Jesus diz que é para arrancar o olho, não é para arrancar o olho de maneira literal. Não é para arrancar um membro do corpo de maneira literal. Não é nesse sentido. O que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos fazer sacrifícios, se necessários, para que nós possamos viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. E é interessante que no final aqui da fala de Jesus, quanto à questão do adultério, ele menciona a questão do divórcio. A questão do divórcio. Em nossos dias, nós até vimos ontem aqui na palestra, que cerca de 48% dos divórcios de nossos dias, eles acontecem por questões financeiras, por causa de dívida, de desequilíbrio financeiro. E hoje, muitos dos casamentos, a maioria dos casamentos hoje, terminam em divórcio. E o mais curioso, a taxa dos que se divorciam é maior a partir dos 10 anos de casamento. Aqueles que têm mais de 10 anos de casamento são aqueles que estão se divorciando mais. E aqui, no texto que nós acabamos de ler, Jesus disse: olha, vocês viram que foi dito aos antigos, dê carta de divórcio se necessário. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto por relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada, também comete adultério. No tempo de Jesus, havia duas escolas rabínicas muito fortes que falavam sobre, que dogmatizavam aqui essa questão do divórcio. Uma das escolas que seguiam lá determinado rabino pregava que podia se divorciar de uma mulher, o homem tinha direito de se divorciar de uma mulher por qualquer razão. Se a mulher queimasse a comida ou não soubesse cozinhar bem, o homem tinha direito de se divorciar. Se a mulher respondesse mal ou não fosse obediente, podia se divorciar. Se a mulher ficasse um pouco mais gorda, ficasse feia ou envelhecesse um pouco mais, podia se divorciar. A pessoa podia se divorciar, o homem, a mulher não, mas o homem tinha o direito de se divorciar por qualquer razão. Por qualquer razão. Mas tinha uma outra escola rabínica, a de Shammai. Esse rabino, ele pregava que um homem só podia se divorciar em caso de que a mulher tivesse tido relações sexuais ilícitas. Então, nesse caso, podia se divorciar. Fora isso, em hipótese alguma, podia se divorciar. E veja que Jesus aqui, ele expressa exatamente o que essa escola rabínica de Shammai, que era ali a mais rigorosa, não é? Apresentava. E Jesus diz: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e o que casar com essa mulher
também comete adultério. Então vejam só, Jesus aqui, ele estava anulando a lei de Deus, ele estava aqui dizendo, ó, não precisa mais guardar lei. É isso que ele está dizendo? Ao que nos parece, ele estava tornando até a lei mais rigorosa. Porque os fariseus viam só a superfície. Mas Jesus estava indo mais fundo no conteúdo da lei. E deixando claro para eles que Deus esperava mais deles. E é por isso que lá no verso 20, ele chegou a declarar: eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E por que ele disse isso? Porque os fariseus, os escribas, eles só observavam a letra da lei. Eles só ficavam na superfície. E agora Jesus disse: olha, se vocês querem entrar no céu, não faça como os fariseus. A justiça de vocês tem que ir mais além. Ou seja, vocês têm que observar o espírito da lei. Aqui ainda na sequência, Jesus disse aí no verso 38: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que lhe deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Que instruções! Vocês já ouviram falar em Gandhi? Gandhi foi um grande pacifista do passado. Ele lutou pela paz, principalmente no seu país, na Índia, que no tempo dele estava sendo ali colonizado pelo Reino Unido, e o seu povo era muito explorado. E ele empreendeu uma luta pacífica pela independência do seu povo. Mas Gandhi, durante um período de sua vida, ele viveu na África do Sul. Não sei se vocês sabiam, ele era advogado também. E ele, nessa época, ele viveu lá na África do Sul, exercendo lá o seu trabalho. E quando ele viveu na África do Sul, ele viveu lá no período do apartheid, né? Para aqueles que talvez não saibam, o apartheid ou apartheid, né, era um regime de segregação racial. Então, na África do Sul, uma minoria branca, da população que era branca, mantinha um regime racista contra a maioria que era negra. E esse regime de apartheid era tão severo
que havia lá bairros de negros, bairros de brancos. Se um negro estivesse passando na calçada e viesse um branco, o negro tinha que sair da calçada, porque senão o branco podia chamar a polícia. Era um sistema horrível de racismo. Esse era o regime que imperava ali na África do Sul. E Mahatma Gandhi, ele era hinduísta. Mas ele tinha uma outra religião, ele não era cristão. Mas ele, quando estava na África do Sul, ele teve contato com a Bíblia, com o Evangelho. E quando ele leu essas palavras de Jesus, dizendo: olha, não resistam ao perverso. Se alguém demandar contigo para tirar a tua capa, dá também a tua túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande com ele 2. Ame o teu próximo. Ame o teu próximo. Orem pelos seus inimigos. Quando ele leu essas palavras, ele pensou: olha, se os cristãos seguem essas palavras de Jesus, os cristãos devem ser as pessoas mais maravilhosas do mundo. Eu preciso conhecer esse povo. E ele resolveu ir a uma igreja cristã. E ele foi. E quando ele chegou lá, à porta da igreja, alguém o barrou a porta e disse: aqui o senhor não pode entrar. E ele disse: mas por que eu não posso entrar? Ele falou: por causa da cor da sua pele. Ele era de cor escura. E aquela igreja era uma igreja de pessoas brancas. Lá no regime do apartheid, existia também igrejas de brancos e igrejas de negros, eram separadas. E quando o barraram na porta, ele disse: mas por que eu não posso entrar? Então disse: olha, porque por causa da cor da sua pele, aqui você não pode entrar. E ele foi embora decepcionado. E ele disse assim: eu quase me tornei cristão, não fora os cristãos. Infelizmente, Mahatma Gandhi, ele se decepcionou com os cristãos, porque ele percebeu que os cristãos falavam, mas não viviam na prática aquilo que estava na Bíblia, aquilo que estava no Evangelho. E eu digo para vocês que é muito difícil isso aqui. É muito lindo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame os vossos inimigos. Orem pelos que vos perseguem. Se alguém demandar contigo aí, se alguém brigar com você e bater na sua face direita, volta também à esquerda. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. É muito lindo, são lindas essas palavras, né? Mas qual de nós aqui é capaz de vivê-las na prática? Quando alguém pisa no seu calo, quando alguém começa a te instigar e falar mais grosso, mais alto com você, qual é a tendência? Qual é a tendência? Alguém começar a gritar com você ou falar mais alto, qual é a tendência? A tendência é nós revidarmos. A tendência é nós aumentarmos o tom da voz. E não precisa ir longe, não. Isso acontece dentro de casa. De repente o esposo fala alguma coisa, ou a esposa fala alguma coisa, daqui a pouco um começa a subir o tom e já gritar com o outro, ou aumentar o tom com o outro. Não é assim? Não precisa ser com os lá de fora, não. Às vezes dentro de casa mesmo. É assim que acontece.
E vejo que no final aqui, no final da nossa leitura, gostaria de ler o verso 45, para nós finalizarmos. Logo após dizer essas palavras, vamos ler o 44 e 45 e nós finalizamos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e vira chuva sobre os justos e sobre os injustos. E o verso 48 finalizamos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. É exatamente isso que Deus espera de você e de mim. Deus não espera menos do que isso. Vejam que Jesus, Ele exaltou a lei de Deus. E como Ele mesmo afirmou, eu não vim abolir, mas vim cumprir. E ao cumprir a lei, Jesus demonstrou que nós devemos guardar, não é a letra da lei. Algumas pessoas erradamente se conformam em guardar apenas a letra. Mas Jesus nos demonstrou aqui que não basta a letra. Nós precisamos observar o espírito da lei, para que assim nós sejamos perfeitos, como perfeito é nosso Pai que está nos céus. Mas como isso é possível? Como é possível nós alcançarmos tal perfeição? É óbvio que por nós mesmos, por você mesmo, isso não vai ser possível. Unicamente se nós estivermos ligados a Cristo, é que nós vamos poder produzir bons frutos. É por isso que Jesus, Ele fez uma comparação certa vez, dizendo, eu sou a videira, e vocês são o quê? Os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão produzir bons frutos. Então a única maneira de nós vivermos isso aqui na prática, de nós alcançarmos esta perfeição, é estarmos ligados a Cristo. Nós precisamos estar ligados a Jesus o tempo todo. Se nós estivermos ligados no Senhor, nós vamos produzir bons frutos, frutos para a vida eterna. Quantos querem estar ligados, estar a partir de hoje mais ligados a Jesus? Eu quero, e você? Que bom. Então fique em pé, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Você em casa aí também que está nos acompanhando, ore conosco. Senhor, quando vieste a esta terra, tornastes a tua lei mais gloriosa e deixastes claro a todas as pessoas que nós precisamos guardar não apenas a letra da lei, mas nós temos que observar o espírito da lei. Por isso, Senhor, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, pela ação do Espírito Santo em nosso viver, para que assim nós sejamos perfeitos, como perfeito é nosso Pai que está nos céus. E ao irmos agora para os nossos lares, que nós possamos ir sob tua companhia, que a tua bênção seja sobre cada um de nós, e que pela tua graça nós sejamos cada dia mais fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite e até quarta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.